E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar de uma glândula que secreta 4 tipos de hormônios diferentes. Portanto, se preparem. Que glândula é essa? É a glândula suprarrenal ou adrenal. Suprarrenal porque fica localizada em cima dos rins, parecendo um chapéuzinho em cada rim. É super irrigada por ramificações da artéria aorta, a maior artéria do corpo humano. Ela também pode ser chamada de adrenal, pois se vocês forçarem a memória, alguns vão se lembrar que essa glândula secreta adrenalina e noradrenalina, duas catecolaminas, quando estimulada pelos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. Adrenalina e noradrenalina são secretadas pela região mais interna da glândula, chamada de medula. Mas hoje nós iremos focar na região mais externa da glândula, o córtex, que secreta hormônios esteroides, isto é, hormônios derivados do colesterol, os quais são bem diferentes das catecolaminas, que são hormônios amínicos derivados do aminoácido tirosina. Olhando um pedaço da adrenal ao microscópio, corada com eosina e hematoxilina, é possível observar uma cápsula formada por tecido conjuntivo e as regiões do córtex e da medula. Olhando agora apenas para o córtex da glândula, reparem que existem 3 regiões diferentes. Abaixo da cápsula há uma região bastante densa, cheia de núcleos aqui corados pela hematoxilina. Essa região é chamada de zona glomerulosa, a qual sintetiza e secreta os hormônios esteroides classificados como mineralocorticoides. No organismo humano, o principal mineralocorticoide é a aldosterona. Abaixo da zona glomerulosa, podemos observar uma região mais clara, menos densa, chamada de zona fasciculada. É a maior zona do córtex da suprarrenal, da adrenal, que sintetiza e secreta os hormônios esteroides, classificados como glicocorticoides. O glicocorticoide do organismo humano é o cortisol. Por fim, entre a zona fasciculada e a medula da adrenal, é possível observar uma pequena região rosa-avermelhada chamada de zona reticulada, que sintetiza e secreta os hormônios esteroides classificados como androgênios, os mais abundantes no organismo humano, DHEA e androstenediona. Como eu disse, todos os hormônios sintetizados e secretados pelo córtex da adrenal são hormônios esteroides, isto é, são todos derivados do colesterol. Portanto, a síntese desses hormônios é muito semelhante. Vamos ver como eles são sintetizados. Já que esses hormônios são derivados do colesterol, a primeira etapa da síntese deles deve ser a captação do colesterol pelas células endócrinas das 3 zonas do córtex da adrenal. Na circulação, o colesterol é transportado pelas lipoproteínas. Provavelmente vocês já ouviram falar de HDL, VLDL e LDL. São todas lipoproteínas que transportam colesterol na circulação. As células que sintetizam hormônios esteroides apresentam em suas membranas celulares receptores para o LDL, que, ao se ligar no seu receptor, é endocitado, formando uma vesícula contendo o LDL. Essa vesícula se funde com lisossomos, que têm enzimas para desmontar o LDL e liberar o colesterol. Além desse colesterol que é captado a partir da circulação, as células endócrinas das 3 zonas podem usar suas reservas de colesterol, que ficam armazenados em gotas lipídicas. O colesterol captado e sintetizado vai para a mitocôndria, e nessa organela está presente uma enzima específica que converte o colesterol em pregnenolona. A partir daí, a pregnenolona pode seguir várias vias de reações enzimáticas. Nas células da zona glomerulosa há um conjunto de enzimas específicas que converte a pregnenolona em aldosterona. Nas células da zona fasciculada há um outro conjunto de enzimas que convertem a pregnenolona em cortisol. E finalmente, nas células da zona reticulada está presente um conjunto de enzimas capazes agora de converter a pregnenolona em androgênios, principalmente o DHEA, que pode ser convertido por ação enzimática em sua forma sulfatada DHEAS e também androstenediona. Uma vez sintetizados, esses hormônios esteroides, que são lipossolúveis, afinal são derivados de um lipídio, eles não ficam armazenados em vesículas como os hormônios proteicos podem ficar. Mas ué, por que não?
Lembre-se que estes hormônios eles são lipossolúveis ou hidrofóbicos, portanto, eles atravessam facilmente a bicamada lipídica que formam tanto as membranas celulares como as vesículas celulares. Dessa forma, uma vez sintetizado, o hormônio é transportado para fora da célula por difusão simples, seguindo para os capilares sanguíneos mais próximos. Novamente, como esses hormônios são lipossolúveis, não se solubilizam muito bem no plasma sanguíneo, que é uma solução aquosa. Portanto, são transportados, na sua grande maioria, ligados a proteínas transportadoras específicas. Por exemplo, cerca de 42% da aldosterona circulante encontra-se ligada à albumina, a principal proteína transportadora deste hormônio, o qual também pode ser transportado pela globulina de ligação ao cortisol, visto que a aldosterona tem uma estrutura muito semelhante ao cortisol. Então, somando, temos 63% de aldosterona ligada a proteínas transportadoras, mas, no entanto, 37% desse hormônio se encontra livre na circulação e o tempo de meia-vida da aldosterona não é tão longo assim, cerca de 15 a 20 minutos. Já o cortisol tem um tempo de meia-vida bem mais longo, cerca de 60 a 70 minutos. Isso porque 97% do cortisol circulante se encontra ligado a proteínas transportadoras, 90% ligado a CBG e cerca de 7% ligado à albumina, ou seja, tem apenas 3% que circula livre. Agora, considerando os androgênios, podemos destacar o DHEA e a sua forma sulfatada DHEAS. Ambos são transportados ligados à albumina. DHEA se liga com baixa afinidade, isto é fácil de desligar. Por isso, seu tempo de meia-vida não é tão longo, cerca de 15 a 30 minutos, quando se compara com o tempo de meia-vida do DHEAS de 10 horas. Isso porque o DHEAS tem alta afinidade pela albumina e é bem mais difícil de se desligar. O mecanismo de ação desses hormônios esteroides são muito semelhantes também. Na sua forma livre, os hormônios esteroides da adrenal, que são lipossolúveis, podem atravessar as membranas das células-alvo por difusão simples, para enfim se ligar em seus receptores intracelulares específicos. Esses receptores se localizam no citoplasma da célula e, quando são ativados pelos hormônios, podem se deslocar para o núcleo das células, onde se ligam em regiões específicas do DNA, alterando a transcrição de determinados genes, o que irá provocar aumento ou diminuição da síntese de determinadas proteínas, que consequentemente vai alterar o funcionamento da célula-alvo. Uma observação importante aqui, galera: o androgênio DHEAS, quando entra na célula-alvo, sofre ação enzimática de sulfatases e perde o sulfato da sua estrutura, formando DHEA, que, por ação de outra enzima específica, é convertido em androstenediona. Esse androgênio ainda não tem ação, mas ao ser metabolizado por outras enzimas, é convertido em testosterona e dihidrotestosterona, dois androgênios que têm afinidade pelo receptor de androgênios. Isto é, com maior afinidade por esses receptores, os quais se dirigem para o núcleo para alterar a transcrição gênica e modificar o funcionamento da célula-alvo. Então, como vimos, os hormônios esteroides do córtex da adrenal têm mecanismo de ação muito semelhante, ativando receptores intracelulares que irão causar alterações na transcrição de determinados genes das suas células-alvo. Agora, para saber quais são as células-alvo e os efeitos fisiológicos desses hormônios, é preciso falar separadamente de cada um deles, pois seus alvos e efeitos são bastante diferentes. Como vimos, o principal mineralocorticoide sintetizado na zona glomerulosa é a aldosterona. Repare no nome desse tipo de hormônio, mineralocorticoide, ou seja, um hormônio do córtex da adrenal que participa da regulação de minerais, no caso sódio e potássio. Para realizar essa função, o principal alvo da aldosterona é o rim, mais precisamente as células dos túbulos renais que fazem parte das pequenas estruturas responsáveis pela formação da urina, os néfrons. A aldosterona age nas chamadas células principais dos túbulos distais dos néfrons, que apresentam receptores intracelulares específicos para a aldosterona. Uma vez ativados, vão para o núcleo aumentar a expressão de genes que codificam canais iônicos para sódio e potássio, que serão inseridos na membrana voltada para o interior do
túbulo renal, além de genes que codificam bombas de sódio e potássio, que irão ser inseridas na membrana voltada para os capilares sanguíneos. Portanto, com mais bombas de sódio e potássio, mais sódio é transportado para fora e mais potássio é transportado para dentro. Isso faz com que as concentrações de sódio fiquem bem baixas dentro da célula e de potássio bem alta. Assim, o sódio que seria eliminado na urina é reabsorvido e o potássio pode ser secretado. O resultado final da aldosterona é aumentar a reabsorção de sódio, o que contribui para elevar a concentração desse íon no leque, enquanto aumenta a excreção de potássio, o que contribui para a diminuição da concentração desse íon no leque. Sabendo disso, fica fácil prever quais são os principais estímulos para sintetizar e secretar a aldosterona. Se a aldosterona aumenta a excreção de potássio, quando a concentração do potássio se eleva acima do set point, as células da zona glomerulosa detectam esse aumento e estimulam a síntese e secreção de aldosterona. Isso aumenta a secreção de potássio nos túbulos renais, diminui a concentração desse íon no leque e aí o feedback negativo inibe a secreção da aldosterona. Agora, quando a osmolaridade do leque se eleva demais, o que acontece principalmente quando ocorre um aumento do principal soluto do leque, o sódio, a síntese de aldosterona é inibida e o sódio pode ser eliminado, pois terá pouca aldosterona para promover a sua reabsorção nos túbulos renais. Além do aumento da concentração de potássio, queda da pressão arterial abaixo do set point também vai induzir a secreção da aldosterona através da ativação do sistema renina-angiotensina. Ai, professora, o que é esse sistema renina-angiotensina? Não se preocupem com esse sistema agora. Quando chegar no sistema cardiovascular eu explico, porque é um importante mecanismo para a regulação da pressão arterial. Mas nesse momento vocês só precisam entender que a queda da pressão arterial estimula a síntese e secreção da aldosterona, que, como vocês sabem, aumenta a reabsorção de sódio e isso, consequentemente, vai aumentar a reabsorção de água também. Lembre-se da osmose, a água tende a seguir o soluto. Isso vai aumentar o volume de sangue, o que pode aumentar a pressão arterial, que estava abaixo antes da secreção da aldosterona. Para fechar a parte da aldosterona, lembrem-se que, assim como no hipo e hipertireoidismo falta o excesso de aldosterona, pode causar sintomas de hipo ou hiperaldosteronismo. Dentre os principais sintomas do hipoaldosteronismo, podemos citar hipotensão, hiperpotassemia e hiponatremia. É fácil prever esses sintomas se você se lembrar quais são os efeitos fisiológicos da aldosterona. Na doença autoimune conhecida como doença de Addison, as células do sistema imunológico atacam e destroem a zona glomerulosa e fasciculada e, portanto, esses indivíduos podem apresentar sintomas de hipoaldosteronismo. Já os sintomas do hiperaldosteronismo podem ser observados em portadores da síndrome de Cohn, que também é chamada de hiperaldosteronismo primário, geralmente causado por um tumor no córtex da suprarrenal. E, como podemos prever, o excesso de aldosterona poderá causar hipertensão, hipopotassemia e hipernatremia. Agora vamos falar dos alvos e dos efeitos fisiológicos do glicocorticoide, o cortisol. Para saber quais são os alvos do cortisol, é preciso saber quais são as células que apresentam receptores para este hormônio. E aí que está o problema, porque o cortisol ele é muito promíscuo, tem receptores em vários tipos celulares diferentes, mas vamos citar os principais alvos do cortisol. O cortisol é um glicocorticoide, então, olhem o nome, é um hormônio do córtex da adrenal que participa da regulação da glicemia. Como? O cortisol estimula a transcrição gênica de enzimas da gliconeogênese nas células hepáticas. Isso aumenta a produção de glicose a partir de aminoácidos vindos da degradação de proteínas do tecido muscular, um processo também estimulado pelo cortisol, e também glicerol vindo da degradação de triacilgliceróis do tecido adiposo, um processo também estimulado por esse hormônio. Além de elevar a glicemia, o cortisol também tem muitas outras ações fisiológicas.
Nas fibras cardíacas, ele aumenta a transcrição gênica de receptores adrenérgicos, sensibilizando o coração aos efeitos da noradrenalina e adrenalina, que, como vocês devem se lembrar, aumentam a frequência dos batimentos cardíacos, força de contração cardíaca, resultando em aumento do bombeamento de sangue pelo coração. Células do sistema imunológico também são alvos do cortisol, que diminui a resposta inflamatória, tendo, portanto, uma ação anti-inflamatória. Glicocorticoides sintéticos são amplamente utilizados no tratamento de doenças inflamatórias crônicas, pois agem como potentes anti-inflamatórios, inibindo a produção de várias moléculas inflamatórias nas células do sistema imunológico. O cortisol também tem ação no tecido ósseo, inibindo a síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea, realizadas por células específicas desse tecido, os osteoblastos. Isso diminui a formação do tecido ósseo, por isso o cortisol em excesso pode causar o enfraquecimento dos ossos ou osteoporose. Durante o desenvolvimento fetal, o cortisol também tem ação muito importante, contribuindo para o desenvolvimento do sistema nervoso, dos pulmões, entre vários outros órgãos. Enfim, como podemos perceber, o cortisol tem muitas células-alvo e seus efeitos fisiológicos são bastante amplos, sendo, portanto, um importante hormônio envolvido na homeostase de diversas variáveis do meio interno, mas principalmente da glicose. Sua secreção é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal ou hipotálamo-pituitária-adrenal, o famoso eixo HPA. Nesse eixo de controle hormonal, neurônios do hipotálamo secretam o hormônio liberador de corticotrofina CRH, que é alcançada na hipófise pela circulação porta-hipotalâmica hipofisária, estimulando os corticotrófos a secretarem a corticotrofina ACTH. Este hormônio se liga em seus receptores de membrana nas células da zona fasciculada, estimulando a secreção do cortisol. Quando as concentrações de cortisol se elevam acima do seu set point, feedback negativo de alça longa, pois é o terceiro hormônio do eixo que inibe a secreção tanto do CRH quanto do ACTH, mantendo assim a homeostase da concentração do cortisol na circulação. Embora o mecanismo de feedback negativo seja um importante regulador da secreção de cortisol, este hormônio tem um padrão diário de secreção bastante característico. Em um indivíduo normal, ou seja, a secreção do cortisol tem um ritmo circadiano. Sua secreção é maior e atinge um pico no início do dia, que vai diminuindo a valores bem menores durante a noite. Reparem ainda que pode ocorrer alguns picos de cortisol ao longo do dia, e essas elevações da secreção do cortisol se devem a pequenos estresses diários. Mas que tipo de estresse aumenta a secreção de cortisol? Estresse em que é necessário elevar a glicemia, como o jejum e o exercício físico, são estresses bioquímicos, pois altera a concentração de alguns nutrientes e metabólitos. Estresse psicológico, causado principalmente pelo medo e ansiedade, também pode estimular a secreção de mais cortisol. Por isso, algumas vezes vocês podem ouvir dizer que o cortisol é o hormônio do estresse, mas não que ele cause o estresse, e sim porque ele é liberado frente a situações de estresse bioquímico e psicológico. Nessas situações, o aumento agudo do cortisol é importante para ajudar o organismo a enfrentar esses estresses diários. No entanto, um aumento crônico das concentrações de cortisol pode ser bastante prejudicial, causando sintomas da síndrome de Cushing. Uma das principais causas dessa síndrome é o tratamento crônico com glicocorticoides sintéticos, como a dexametasona, por exemplo. Diferente do aumento agudo de cortisol que causa lipólise, o aumento crônico causa deposição de gordura em algumas regiões específicas do corpo, como a face, pescoço e no tronco, formando a corcova de búfala, e no abdômen também. Ainda há intensa perda de tecido muscular devido à degradação proteica estimulado pelo excesso de cortisol. Fraqueza muscular é um sintoma característico dessa síndrome, além, é claro, de hiperglicemia. Osteoporose também é frequentemente observada nessa síndrome, que pode deixar o indivíduo também mais susceptível a infecções, visto que o sistema imunológico é intensamente reprimido pelo excesso de cortisol. Algo interessante pode acontecer caso um indivíduo em tratamento com glicocorticoide sintético interrompa repentinamente o tratamento, pois o ACTH, lembrem-se, também é necessário para manter a zona fasciculada.
O que acontece no indivíduo que faz uso de glicocorticoides sintéticos é um intenso feedback negativo no eixo HPA, com redução drástica do ACTH. Cronicamente, devido à falta de ACTH, a zona fasciculada se atrofia, logo não há síntese e secreção de cortisol endógeno. Se o indivíduo parar de tomar o medicamento, os níveis de glicocorticoide caem para quase zero, pois a zona fasciculada está atrofiada. E aí ele pode passar de uma condição de hipercortisolismo para uma condição de hipocortisolismo. O sintoma mais marcante dessa condição é a hipoglicemia. Assim, é importante ir reduzindo a dose de glicocorticoide sintético aos poucos antes de parar o tratamento, pois aí o feedback negativo vai diminuindo, permitindo a secreção de ACTH pela adenopófise, o que vai restabelecer e restaurar a zona fasciculada e a síntese e secreção do cortisol. Outra condição que causa hipocortisolismo é a doença de Addison. Como citado, nessa doença ocorre destruição da zona glomerulosa e fasciculada. Portanto, o indivíduo tem sintomas de hipoaldosteronismo e hipocortisolismo. Finalmente, vamos falar dos alvos e dos efeitos fisiológicos dos androgênios, sintetizados e secretados pela zona reticulada do córtex da adrenal. Um fato interessante é que a zona reticulada começa a aparecer aos 5 anos de idade e aos 8 anos ocorre um aumento da síntese e secreção dos androgênios da adrenal, um evento chamado de adrenarca. Estes androgênios contribuem para o aparecimento dos pelos axilares e púbicos. A síntese e secreção desses androgênios continuam a aumentar até aos 15 anos de idade, reduzindo de maneira estável depois dessa idade. Reparem no nome. Androgênios são hormônios do homem, ou seja, causam efeitos masculinizantes. Como nos homens, os testículos podem produzir muito mais androgênios do que a adrenal, os androgênios dessa glândula não têm grande importância no homem. Mas nas mulheres, os androgênios dessa glândula representam cerca de 50% de todos os androgênios circulantes. No organismo feminino, esses hormônios do homem são necessários para o desenvolvimento sexual, contribuindo principalmente para o crescimento dos pelos axilares e pubianos, além do desenvolvimento da libido. A síntese e secreção desses androgênios é regulada pelo eixo HPA também. Isso é, CRH estimula a secreção do ACTH e o ACTH estimula a síntese e secreção do cortisol na zona fasciculada, mas também dos androgênios na zona reticulada. No entanto, enquanto o cortisol faz o feedback negativo no eixo, os androgênios não participam desse mecanismo de regulação da secreção do CRH e do ACTH. Em alguns indivíduos que apresentam defeitos genéticos que impossibilitam a síntese de cortisol, não haverá cortisol para fazer o feedback negativo, e a secreção de CRH e ACTH é bastante elevada. Fica completamente desregulada, pois não tem o cortisol para fazer a regulação pelo feedback negativo. O ACTH vai estimular o crescimento da zona fasciculada e reticular, cortisol não vai ser produzido, mas a síntese e secreção de androgênios será excessivamente elevada. Essa condição em que há defeitos genéticos na síntese do cortisol é chamada de hiperplasia adrenal congênita, que, nos indivíduos do sexo feminino, pode causar masculinização das genitárias durante o período de desenvolvimento fetal e, claro, um excesso de pelos corporais chamado de hirsutismo. Nos homens, o excesso de androgênios da adrenal não é tão aparente, visto que eles já têm níveis mais elevados de androgênios produzidos nos testículos. Pronto, agora falamos dos hormônios das 3 zonas do córtex da adrenal. Então, para resumir toda a aula, lembrem-se que o córtex da adrenal é formado por 3 zonas, glomerulosa, fasciculada e reticulada, cada uma sintetizando um esteroide diferente. A zona glomerulosa sintetiza e secreta aldosterona, um mineralocorticoide que atua nos rins, regulando a excreção dos íons sódio e potássio. A zona fasciculada sintetiza e secreta cortisol, um glicocorticoide que atua em vários tecidos, contribuindo para a regulação da glicemia, além de ter vários outros efeitos fisiológicos importantes. A zona reticulada sintetiza e secreta os androgênios, que atuam principalmente no desenvolvimento sexual das mulheres. A regulação da síntese e secreção da aldosterona difere bastante da regulação da síntese e secreção do cortisol e androgênios, que ocorrem através do eixo HPA.
Aqui estão alguns livros que eu indico para o estudo desse conteúdo. Qualquer dúvida que tenha ficado, nós vamos tentar esclarecer no nosso próximo encontro no Google Meet. Abraço e até lá! Começou a cagação, né? Oh, shit! Calor, inferno. Então vamos lá? Let's go!